devoto, eu estou ao vivo para falar de Galo com você. Deixa o like, se inscreva, só não se esqueça, tá? De ativar o sininho de notificação. Quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento dos estúdios Apollo 9. Meu amigo, aqui você vai realizar o seu sonho de ter o seu próprio podcast. Temos estúdios de gravação do mais alto nível. Estamos no coração de Belo Horizonte. Segurança, preço, qualidade é o nosso sobrenome. Vamos dar vida às suas ideias? Então vem pro estúdio Apollo 9. Rapaz, a Go Life Saúde é a melhor assistência saúde do mercado. São R$ 1.200 de reembolso em medicamento, telemedicina ilimitada. O que isso significa? Consultas online, meu amigo. Auxílio exame, auxílio consulta com preço fixo, ou seja, igualzinho na Unimed. Aqui você pode confiar, afinal de contas temos qualidade e preço para você. Nos procure, vem agora mesmo pra Go Life Saúde. A Limpa Nome SA é assim, gente. Tira seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista, por apenas R$ 599. É isso mesmo que você escutou. Por apenas R$ 599 nós vamos tirar o seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e devolver o bom crédito que você merece. Rap, mas eu sujei meu nome mesmo, eu negativei meu nome mesmo. Mesmo que você tenha feito a dívida e mesmo que a dívida esteja ativa, nós tiramos o seu nome de lá. Quer entender mais? É só nos procurar. A Carvisa é a melhor proteção veicular do Brasil. Afinal de contas, a adesão é zero. A proteção para SUV, gente, sai a partir de R$ 80. Carros a partir de R$ 69 e motos a partir de R$ 49. A cobertura é nacional e de até 100% da tabela FIP. Eu não exagerei, é 100% da tabela FIP mesmo. Eu protejo você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidro. Tenho de benefício para você chaveiro, rastreamento, carro reserva e assistência é 24 horas em todo o território nacional. Ficou sem gasolina? Nós te atendemos também. E não se esqueça, a Importadora Elétrica Brasília simplesmente é a melhor do mercado. Gente, nós somos líderes no Mercado Livre, é isso mesmo que você escutou, líderes no Mercado Livre. Ofertas exclusivas e personalizadas nós temos aqui para você também. E o melhor, materiais elétricos com até 40% de desconto. Não jogue fora essa oportunidade. A Importadora Elétrica Brasília vai entregar o que você realmente precisa. E Portal Auto Shopping, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui. Nós estamos localizados na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E na Operação Negócio Fechado, seu carro agora com pagamento para setembro, meu amigo. Tudo isso com o apoio da C6 Auto. E o melhor estoque é aqui, além das melhores avaliações dos seus usados. Condições? Temos as melhores também no Portal Auto Shopping. Bora falar de Galo e vamos começar com a entrevista do Rony. Ontem, né? Antes de ontem, perdão, foi segunda-feira, né? O Rony deu uma entrevista interessante logo depois do jogo, principalmente que o Rony não marcou. Ele marcou, mas não valeu. Mas devia ter valido. Saca só o que ele disse, gente. Acho que todo mundo sabe, né, a qualidade que ele tem, o jogador que ele é. Eu acredito que é um cara que tem a sua característica, o seu potencial, né? É um cara que tem história também no futebol, é um cara que fez história no Palmeiras, é um cara que tem muitos títulos, né? E eu acredito que se ele vier pra cá vai ajudar, né? E a gente sabe do jogador que ele tem, o potencial que ele tem. E eu não posso falar muito, porque eu não sei, né? Há muita expectativa, muito falatório. Quem deve falar é esse cara aí, mas se com certeza vir, vai ser abraçado pelo grupo. E é um jogador que pode ajudar bastante. Sobre essa sequência pesada de vocês, né? Mais uma viagem, mais próximo jogo em casa e uma rodagem no elenco muito grande, né? O Cuca tem inovado. O que você tem achado disso? Cara, a gente sabe de tantos jogos que nós temos pela frente. Né, hoje a gente descansa e amanhã já viaja para o Chile. Então vamos passar uma semana de novo fora de casa. Já são 5 jogos, 6. 5 jogos jogando fora de casa, né? Então a gente sabe que tem que ter a cabeça muito tranquila, tem que ter a mente muito tranquila e o mais importante é o descanso. E a gente sabe que quando os resultados não vêm, né, a gente fica meio que frustrado por isso, até mesmo porque a gente sabe o quanto a gente se dedica, a gente sabe o quanto a gente se doa para conseguir a vitória, né? E graças a Deus hoje lutamos até o fim, graças a Deus, né, saímos com um resultado positivo, que esse era o nosso foco, né? Chegar aqui e fazer um grande jogo. E às vezes, né, o jogo ele muitas das vezes é muito traiçoeiro, a gente tem que ter muito coração, tem que ter muito pensamento positivo e graças a Deus hoje conseguimos e é muito importante vencer, né? Acho que tira um peso
porque a gente precisava vencer, até mesmo por conta do que a gente estava na zona de rebaixamento até alguns minutos atrás e graças a Deus hoje nós estamos em 10º, se não me engano. Então isso é muito importante para a sequência. A gente sabe que já temos que virar a chavinha, porque a gente também tem que somar ponto na Sul-Americana, né? Mas é descansar primeiro, porque a gente merece muito e eu acredito que esse grupo vai agora crescer ainda mais. Então é focar, descansar e pensar já no próximo jogo. O seu gol foi anulado. Você chegou a ver o lance? Claro. Porque foi um gol bonito, né? Um passe do Coelho, um gol bonito. E, pô, milímetro ali. Como você viu? Bom, ali eu já tava devendo quinhentão pra ele, né? Já veio até me cobrando já na hora do gol. Mas, cara, muito, né, uma infelicidade ali do VAR, muito questionamento ali, né? O diretor Vitor ali me mostrou, o Brax também. Me mostrou o lance ali e parece que não estava impedido. E a gente evita muito de falar sobre isso, porque todo mundo tá vendo e isso é muito desgastante pra gente que é atleta, ficar tocando na mesma tecla e a gente sabe que todo mundo tá vendo. Eu até perguntei pro juiz, ele falou que não tinha visto o lance, mas ele falou que era impossível o sistema, né, errar. Mas a gente sabe que às vezes acaba errando e o mais importante, isso também dá confiança, até mesmo de chegar ali e fazer o gol. E a gente sabe que o mais importante hoje foi vencer e eu acredito que, independente de qualquer coisa, o gol vai pro DVD. E os 500 voltam ou não? O 500 Não, eu já falei pra ele. Ele falou, pô, já tava contando com os quinhentão, mas eu acredito que na próxima vai dar certo e o que eu prometi, eu vou cumprir pra ele. Tá bom, então vai ficar sem o quinhentão, né? Vai ficar sem os quinhentão, vai ficar. O Coelho não vai levar os quinhentão do Rony, não. Tá aí a zoeira, tá aí, é bacana a gente ver essa interação, essa amizade, né? E gente, muitos criticam o Rony. Rony nunca foi craque, ninguém nunca disse que é, mas o Rony é ótimo pro elenco, cara. Eu não entendo essa implicância. Aí, sei lá o que, gente, o Rony é muito bom pro elenco. E agora com a chegada do Dudu, Scarpa indo pra direita, o Dudu centralizando, o Rony vai ser reserva. O Galo vai ser, provavelmente, Dudu, Scarpa, Hulk e Coelho. Na reserva nós vamos ter aí Igor Gomes ou Bernardo naquela função. Nós vamos ter Júnior Santos, nós vamos ter o Rony ou na central ou na esquerda e um reforço. É o mais provável. Duvido que o Atlético contrate 2 reforços, né? O Atlético deve contratar apenas um. Então, assim, cara, o Atlético o Rony vem trabalhando direitinho. Ontem ele fez o gol. Ontem não, segunda-feira, né, que eu tô gravando esse vídeo. Segunda-feira ele fez o gol, não estava impedido, né? Aquela linha muito mal traçada do VAR. Então, assim, gente, eu tô bem satisfeito, tô bem alegre. Bom, Cuca falou das dificuldades de vencer a equipe adversária do Juventude. Vamos ver o que ele disse. O Juventude, ele jogou 8 partidas aqui esse ano, ganhou 7 e empatou 1 com o Mirassol. Ele é muito forte aqui. Mas a gente veio para jogar o jogo, para ter as nossas chances e saber que o adversário também ia ter, mas aqui você tem que vir para jogar o jogo, né? E nós viemos para jogar. Jogamos leve, criamos oportunidades por um lado, por outro, mas a nossa finalização ela ainda tem que melhorar, né? É um jogo para você fazer o segundo, quem sabe o terceiro gol e não sofrer como a gente sofreu no final. Mas o mais importante é essa vitória fora de casa. Fazia muito tempo que o Atlético não tinha uma vitória fora de casa, se não me engano, aí 8, 9 meses no Brasileiro, né? Então a gente tem que valorizar muito e pegar isso aqui como parâmetro, porque a equipe estava bastante mexida e jogou muito bem. E eu fiquei muito feliz e muito orgulhoso deles. Olha, eu vou falar com vocês, muitos ficaram no chat brigando ontem. Nossa, pelo amor de Deus, você tá valorizando uma vitória contra o Juventude? Sim, tô valorizando. Eu vou explicar o porquê. Primeiro que o meu time não tava ganhando de ninguém, né? Empatando com o Mirassol e tudo. Ninguém ganhou do Juventude lá, o Atlético quebrou essa risca. Faltando 6 jogadores no elenco. Precisando, estando na zona de rebaixamento. Eu só tenho que comemorar. Olha os detalhes. Estava na zona de rebaixamento, saí. Com 6 jogadores, dificilmente estávamos acreditando na vitória. Vencemos. Demos moral para um jogador que estava precisando jogar bem. Igual, por exemplo, o caso do Rubens, para mostrar pro próprio torcedor atleticano o seguinte: temos jogadores de qualidade. E jogou pra cacete bem, jogando bem.
O próprio Cuca falou um negócio muito importante, né? Você recupera a moral, você tem vários... Ô, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo com a torcida do Galo que ela não consegue mais comemorar uma vitória? O que tá acontecendo com aquele bom e velho torcedor que não consegue mais enxergar, não, mas é porque tá muito mal, precisa de reforço? Cara, a gente sabe disso. Parece que você tá contando, todo dia a gente fala aqui no canal, nos outros canais eu acompanho a maioria deles, eu vejo a maioria dos vídeos, todo mundo tá falando de reforço, da Itatiaia a Globo de reforço, do canal Alvinegro ao Galotube de reforços. Tá todo mundo falando. Então, assim, não há uma necessidade de ser anti-Galo. Larga esse povo do Twitter, gente, que é anti-Galo, larga esse pessoal sabe o que eles fazem? Eles estão amargurados. É uma galera que é anti-atleta. Você não vê, o atleta ganhou, eu não vejo o post dos caras comemorando, irmão. Eu não vejo o post dos caras comemorando. Entendeu? Então, assim, galera, realmente um jogo complicado, mas vencemos. E é o que importa, na minha opinião. Bom, vamos dando continuidade aqui, pelo menos é a minha opinião. Coelho brilhou de novo. Gente, mais uma boa partida do Coelho, hein? E aí o pessoal do R10 Score fez um levantamento. Olha só, Tomás Coelho é o ponta com mais finalizações, 20. Dribles certos, 23. Passes para finalizar, 16 do Brasileirão 2025. Então, olha, cara que mais tem finalizações são 20, mais dribles certos são 23, mais passes para finalizações, ou seja, o cara bate pro gol, mal, mas bate pro gol, dribla pra poder criar a jogada e ele com o drible dele, ele dá o passe pra alguém finalizar. Ele é o primeiro em tudo. E eu ainda tenho que escutar perseguição contra Coelho. Gente, Coelho vem apresentando um bom futebol. Nós temos que ter certa paciência, porque nem sempre nós vamos conseguir exatamente aquilo que a gente quer de um jogador, né? A gente não... hoje eu tenho uma teoria que o nível do futebol piorou muito do Brasil, mas não porque ele ficou tão pior apenas. Claro que com o tempo você viu que ele piorou mesmo, os jogadores não dão mais os dribles que davam, não é a mesma coisa, né? Ficou muito físico. Só que o seguinte, nós começamos a olhar demais pro futebol europeu, e o futebol europeu é de um nível muito superior mesmo, não tá nem como comparar. Então eu acho que esse é um problema também. A gente faz uma comparação com o futebol europeu, sendo que o futebol europeu é muito superior ao futebol brasileiro. Bom, mas o Coelho continua jogando bem, e eu acho importante a gente separar esse joio do trigo aí, porque eu tenho pra mim que o Coelho é um dos melhores jogadores do Atlético, tá? Um dos melhores jogadores do Atlético. Bom, vamos falar sobre o Panzi, e ele tá falando do Galo ser mais letal no ataque, e eu gostaria de escutar a opinião dele junto com vocês. Vamos ouvir aí o que o Galo tem que fazer, bora lá. É impressionante a capacidade do Atlético de se auto-sabotar. O Atlético fez um primeiro tempo muito bom, com inúmeras chances construídas, foi fazer seu gol numa bola parada. O Atlético entrou fazendo triangulação, jogada pelo lado direito, jogada pelo lado esquerdo, cruzamento na área, tabela, desperdiçou todas, mas numa bola parada foi lá e fez o seu gol. E é do jogo, bola parada é pra decidir jogo. Veio o segundo tempo e o Atlético empilha nos primeiros minutos 7, 8 finalizações e vai empilhando gols perdidos de novo. Aí começam as alterações. O Juventude vai renovando o time fisicamente e o Atlético nada. O Cuca não mexe. E aí o Atlético sucumbe no jogo fisicamente. O Juventude cresce, pressiona. O Cuca mexe. Quem entra não acrescenta, o time piora. E aí vai para um finalzinho de muito sofrimento num jogo que já era para estar decidido desde os primeiros 20 minutos. Se o Atlético tivesse transformado as chances que criou em gols, como em outras oportunidades aconteceu, e o Galo perdeu ou empatou jogos. É impressionante a capacidade do Atlético de se auto-sabotar. Um jogo que já era, no primeiro tempo, ter terminado 3-0, que no segundo tempo, na primeira metade, poderia estar 3-4-0, por muito pouco o Atlético não perdeu de novo 2 pontos. Ou mais. É incrível, o Galo é um time que entrega, que cria e que tem uma capacidade enorme de perder gols. Como é incompetente o ataque do Atlético, como é competente para criar e incompetente para finalizar. Só que dessa vez não custou caro. O Galo, não sei se por sorte ou por competência também, ao se defender, leva ou traz de Caxias 3 pontos importantíssimos. Jogar lá nunca é fácil. Não foi fácil nem em 2021. O que dizer agora com o time todo desfalcado. Mas eu fico impressionado, Cirilo. Concordo com tudo que o Panz falou. E esse foi o meu comentário inicial no pós-jogo. Que o grande problema do Atlético não foi o Atlético simplesmente não conseguir jogar bola. Que não foi isso que aconteceu. É isso que é impressionante. É o Atlético ter
a oportunidade de finalizar a partida nos minutos iniciais e a gente conseguir não fazer isso. E a gente conseguir não entregar. E a gente conseguir não matar a partida. Isso me incomoda profundamente, imagino que você do outro lado da tela também esteja bastante incomodado com isso. E isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar pro Cuca, cara. Se eu tivesse lá enquanto você, Cuca, sei que vocês trabalham duramente, mas você não acha que tá com excesso de gols perdidos, não? Que isso vai custando caro demais, que esses jogadores têm que ter um pouco mais, não é de responsabilidade, que eu sei que eles têm responsabilidade, mas pô, algo tem que acontecer, não? Porque custou caro. E muito caro, o Galo tava na zona de rebaixamento. E detalhe, gente, se perde o próximo jogo, pode voltar. Que eu mostrei pra vocês, a diferença é muito pouca. Então assim, cara, eu concordo com o Edu Panzi, é uma autossabotagem, é um problema sério. E nós temos que entender o que tá acontecendo pra resolver isso. Bom, julgamento na CBF tá chegando, senhoras e senhores. Será que nós vamos ter uma mudança forçada? Ou será que continuará tudo do mesmo? Na minha opinião, temos uma pequena chance de mudança. Deixa eu ler pra vocês aqui. Atenção, plenário do Supremo Tribunal Federal vai voltar a analisar a ADI 7580, ação de inconstitucionalidade, né, que pode retirar Edinaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. A ação direta de inconstitucionalidade trata da possibilidade do Ministério Público intervir ou firmar termos de ajuste de conduta táxi com entidades esportivas. Em decisão liminar do processo, o relator Gilmar Mendes determinou o retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência da Confederação Brasileira. Em início do julgamento da casa, em outubro de 2024, ele propôs converter o referido da liminar em discussão de mérito. O ministro Flávio Dino pediu vista mais tempo para estudar o caso. Agora a discussão está reservada para o dia 28 de maio e pode ser, e deve ser, né, definitiva. Gente, o que é isso aqui? Só para vocês entenderem o contexto. A CBF cometeu alguns erros, fez um ataque e, tipo assim, não poderia fazer, e aí ele não poderia, por exemplo, eles fizeram uma mudança dentro do negócio da CBF de uma maneira, eu tô falando tudo grego, né, mas deixa eu explicar melhor, vamos lá. A CBF alterou algumas coisas dentro da sua autolegislação, da sua própria legislação, que ela não poderia fazer da forma que ela fez. Ela tirou o poder de voto, fez isso, fez aquilo, fez manobras políticas internas para continuar do jeito que é. E houve uma ação de inconstitucionalidade, falando que não podia fazer aquilo e tal. Ela fez um ataque lá com o Ministério Público, não pode, aí acho que foi a Federação Carioca que entrou, então o pau tá quebrando lá. Bom, opinião, porque o Gilmar Mendes, a mulher dele presta serviço e o filho tá pra CBF. Vocês acham mesmo que isso vai cair? Brasil, o país do interesse. Eu lembro quando o apelido do Brasil era o país do futuro? Grande realidade que o Brasil deveria se chamar assim, o país do interesse, porque é só na base do interesse que as coisas aqui acontecem. Bom, Cuca diz... Não, primeiro eu vou falar do Alan. Retorno de Alan é possível pro Atlético? Quem trouxe essa notícia foi meu amigo Lucas Tanaka, tá? E ele falou sobre o tema, se o Alan poderia retornar ao Atlético. Bom, rapidinho, 59 segundos, vamos escutar o Tanaka. Alan do Flamengo. Começou essa história aí. Fui atrás também. Fui no Flamengo, tem contato muito bom dentro do Flamengo. Vim no Galo. A chance neste momento é zero. Inclusive, uma das fontes que eu consultei até achou engraçada a notícia. Enfim, bastidores da informação aqui para vocês, galera. Então também não tem nada. Então são 3 nomes que saíram. Arão, Matheus. Vamos voltar aqui para essa discussão sobre a questão do Alan. Cara, na verdade o que acontece é o seguinte. O Cuca quer muito um volante que jogue no estilo do Alan. Né? Um volante jovem, de boa saída, de velocidade, é isso que ele quer. É isso que eles querem, é isso que eles estão pedindo, é isso que eles gostariam que o Cuca gostaria de ter. E a grande realidade, eu esqueci de pôr minutagem, rapaz, 18 minutos. E a grande realidade é que o Atlético não vem encontrando no mercado esse nome. O Atlético até aqui não consegue encontrar no mercado um nome barato, bom. E aí começou um boato, que as coisas sempre começam assim, porque é rede social, o mundo mudou, não é mais notícia que você lê no jornal, alguém vai espalhando, faz as montagens, fazem tudo e pouba, explode. E aí o que aconteceu? Alan, né, no Atlético. Bom, Tanaka apurou.
essa apuração é do Tanaka, não é minha. Não tem nada e na minha opinião nem faz sentido ter. Afinal de contas, o Tanaka, o Alan, ele não vem jogando nada no Flamengo. O Flamengo pagou caríssimo pro Atlético. O Atlético tem que pagar pelo menos uns 5 milhões de euros, 4 milhões de euros nesse jogador. Por esse preço, você vai na Argentina, você vai no futebol uruguaio, você tenta repatriar alguém bem mais barato, ou compra aqui no próprio futebol brasileiro alguém de destaque. Mas, na minha opinião, não vale a pena. O Alan saiu do Atlético muito mal. Para que você tenha uma ideia da saída do Alan do Atlético. O Galo propôs um aumento salarial, ele era titular absoluto, a torcida gostava dele, ele deu banana pra tudo isso pra ir pro Flamengo. Por quê? Porque ele queria jogar no Flamengo. Então, assim, cara, que por lá fique e colhe os seus próprios frutos. Agora, meu amigo, frutos você vai colher se você comprar, tá certo? A licença da Academia do Galo, pra você ser dono oficialmente de uma escola de futebol do Clube Atlético Mineiro. Gente, a nossa escola é oficial do Galão da Massa. O preço é pequenininho, o faturamento é lá em cima. Foi um sucesso na Arena MRV, um case de sucesso. Lá a apresentação, o pessoal ganhando medalha, ganhando troféu, os donos da escola. E ó, só vi gente satisfeita e feliz. Afinal de contas, o valor que você paga para ter esse escudo atrai cliente igual água, meu amigo. Então não jogue fora essa oportunidade, não. Você aí que tem um sonho de ter a sua marca coligada com o Atlético, chegou a oportunidade. E ó, nós temos sistemas e os seus alunos, os sistemas são excelentes e os seus alunos, isso é o mais importante, podem ir direto para a peneira do Galo e ser. Nós já temos 6 alunos que eram provenientes da escola de futebol do Clube Atlético daqui do Galo e que já estão no time principal, nas categorias de base do Galão da Massa. A Papum, gente, é crédito na hora para você. Primeira coisa que na Papum nós parcelamos de 12 a 18 vezes, tá? Isso é muito importante. Nós emprestamos dinheiro para você em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar, tudo online. Mas é confiança, cartão de crédito online, é complicado que eu vou usar o meu limite para pegar dinheiro emprestado, pagando parcelado, tal, tranquilo, meu irmão é quem faz. Pode confiar, é o crédito mais barato do mercado, é a Papum. A Inplay, gente, é sensacional, é um fantasy game onde você faz o cadastro de graça e todo dia, se você logar, você vai ganhar moedas para brincar de graça. Como é que funciona? É assim, vai ter, por exemplo, Atlético e Fluminense, Hulk vai jogar, eu coloco assim, aí lá tem 10 opções que você pode fazer a 15. Aí nesse jogo, por exemplo, tá lá assim, Hulk marcará um gol, sim ou não? Aí eu coloco sim, aí mais 200 pessoas que estão no meu grupo aqui colocaram sim. Você coloca não, 50 pessoas colocaram não. Aí o Hulk não marcou, essas 50 pessoas ganham as moedas das 200 e essas moedas viram dinheiro e ainda você pode sacar. O Thiago Sadraque mesmo nunca pôs R$1 na Inplay, tá que saca dinheiro, porque é divertido. Se eu quiser comprar moeda, eu gosto de ficar brincando lá, você pode comprar moeda. Igual eu disse, é um fantasy game divertidíssimo. Pode vir brincar comigo na Inplay. Instituto Céspedes, calvície tem solução, e a solução é transplante capilar. Eu fiz o transplante capilar no Instituto Céspedes e garanto pra vocês, é muito bom. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap careca show e rap calvo. E olha, gente, esse era o meu cabelo antes. Olha aqui, tudo em cima dessa faixa preta que vocês estão vendo aqui, eu coloquei. Olha isso, gente, olha a entrada. Hoje, gente, aqui, ó, tô mostrando as duas ao mesmo tempo, ó. Olha isso, ó, olha. Olha, gente, olha de frente. Olha aí. Gente, é diferente de tudo que vocês já viram. O link está na descrição, pode confiar. Avisa que veio do canal Vinegro que você vai ter ainda um belo desconto. Bom, Cuca dispensou o reforço. Pelo menos foi o que disse o Nicola. Olha só. Fechar o vídeo, quero contar que Cuca é radicalmente contrário à chegada de William Arão. Pelo que eu senti conversando com uma pessoa do departamento de futebol, dá para arriscar o nome do Arão, das possibilidades de reforços do Galo para metade do ano, mesmo diante de toda a especulação que existe na imprensa mineira. O atleta está desempregado, não, está prestes a ficar desempregado, o contrato dele no Panathinaikos se encerra em junho, o Arão tem sido sugerido para vários clubes brasileiros, o Atlético até chegou a conversar para tentar entender as condições do negócio, para saber quanto o Arão desejaria, mas diante do veto do Cuca, o Galo decidiu recuar e saiu da parada. Cuca entende que há a necessidade da contratação de um volante mais jovem, com mais intensidade, com mais pegada. Aí você deve se perguntar, mas Nicola, e o Dudu que está sendo contratado? Esse é um caso completamente diferente, mesmo com a mesma idade do Arão e com intensidade inferior àquela que o Galo poderia ter. É jogador de confiança do técnico. Cuca e dirigentes do Galo andaram batendo cabeça e tendo algumas quedas de braço em relação a reforços. Até por isso os dirigentes do Galo
estão mais propensos a aceitar sugestões e pedidos do Cuca. Por isso o Dudu foi contratado e por isso dá para meio que descartar a contratação do Willian Arão. Só para completar, Thiago Mendes vive situação parecida, outro volante prestes a ficar livre no mercado, mas que enfrenta uma resistência interna exatamente por não entregar a mesma capacidade física que se espera de um volante. O nome do Matheus Fernandes, como eu contei para vocês, agrada em especial ao treinador atleticano, mas ele completou nessa segunda-feira seu 5º jogo pelo Campeonato Brasileiro, só poderia disputar mais uma partida antes de uma eventual mudança para o Galo ou qualquer outro clube brasileiro. Bom, vamos lá. Quem tá... A essa altura já está claro que a guerra comercial de Trump é muito mais do que um mero protecionismo ou nacionalismo. Eu gosto de... Esse é o André Urich. Eu escuto ele de Urich, né, André? Não, é outro nome. Urich, eu gosto muito dele, ele faz comentários políticos. Bom, vamos lá, galera. Sobre essa questão da contratação do Willian Arão, eu escutei uma história diferente, que o atleta tá de olho, sim. Já conversou com o empresário. Tanak disse que não, o Thiago Fernandes disse que sim, o Everton Guimarães disse que sim, o pessoal lá da Alterosa também eu vi falando, dizendo que sim, né? Agora nós vamos ter que esperar para poder ver como é que vai ser o andamento dessa história. Mas a grande realidade, eu acho que é importante dizer isso, o Nicola tá falando isso, o Willian Arão seria um ótimo reserva. Se não acho que ele seja o titular, sempre defendi essa tese aqui, que o Cuca quer um volante jovem, um 5 jovem, sempre defendi, por isso que eu falei do Alan, você vai ver no vídeo mais cedo e vem falando. Mas eu acho que o Willian Arão seria um excelente reserva. Acho que tem a idade boa, assim, para poder ser um reserva na 5. Acho que acrescentaria assim. Bom, vamos para a pauta principal que tá na capa aí. O Dudu revelou o motivo dele da treta dele com o Cruzeiro. Então, convido a vocês a prestarem bastante atenção nos áudios, tá? Vou pôr a imagem do Dudu aqui para vocês aqui, ó. E esse negócio dessa treta com o Cruzeiro aí, rapaz, ó, o Galo Brothers que fez essa imagem aí, ó. Os cruzeirenses lá no fundo e o Dudu ali felizinho da vida, com a sua camisa ali e tudo mais. Bom, vamos ver aí, escutar os áudios enquanto o Dudu fica aqui na tela com a gente. Prestem bastante atenção que ele dá detalhes de tudo que aconteceu. Olha só. Que você teria pedido a cabeça do Leonardo Jardim, o técnico português, que você chegou pro Pedrinho e pediu a cabeça do Jardim. Isso, inclusive, foi a apuração do Emerson Panseira, que é o nosso repórter, ouvindo de gente do próprio Cruzeiro, que isso em momento algum existiu. Mas a gente quer ouvir da boca do Dudu, que estava lá todo dia, convivendo com o técnico, convivendo no clube. Eu acho que isso é uma grande mentira, né? Porque eu tenho grandes relações com grandes treinadores que eu fui treinado, tanto que depois que surgiu essas mentiras, né? Os próprios treinadores que já me treinou me ligaram, me dando apoio, me dando carinho, né? O próprio Diniz, que eu fiquei pouco tempo com ele, trabalhei pouco tempo com ele e agora virou um grande amigo meu, então eu fico feliz por eles terem ligado, por eles terem mandado mensagem pra mim, porque sabe que eu não sou esse tipo de jogador e as pessoas que soltaram isso também sabem que eu não sou esse tipo de pessoa. Quem me conhece de verdade, quem trabalhou comigo, eu vivi 10 anos num dos maiores clubes do país hoje, que é o Palmeiras, não é qualquer jogador que joga esse tanto de tempo num clube, se fosse ruim de grupo, se pedisse pro treinador ir embora, eu acho que já fiz, foi até o contrário, né? Passou vários treinadores lá no Palmeiras que às vezes as coisas não estavam muito legal e eu pedi um pouco de paciência pro pessoal do Palmeiras pra gente tentar ajudar esse treinador, porque na minha vida sempre tive pessoas que me ajudou e eu também gosto de ajudar as pessoas, gosto de ver o lado humano das pessoas e eu acho que essas notícias desde o meio do ano passado pra cá, que vem falando de mim, eu acho que não é verdades. Eu acho que naquela ocasião também, no meio do ano, de eu ter vindo, da minha não vinda pro Cruzeiro, eu acho que tanto eu, como o Palmeiras, como o Cruzeiro, todos os três erraram em algum momento, no time da contratação teve erro das três partes, mas eu acho que isso também é passado, deixa para trás, tem que pensar para frente. Infelizmente o projeto aqui no Cruzeiro não deu certo, isso é coisa que acontece, isso é coisa do futebol. Eu tenho um grande respeito pelo clube e vou continuar tendo esse respeito pelo clube. Eu agradeci o Pedrinho por ter me abrido as portas, por ter me respeitado. Eu também respeitei eles, tanto que se eu não tivesse respeitado eles não teriam ido atrás de mim novamente no final do ano. Então eu fico triste por não ter dado essa continuidade no projeto que era ambicioso do clube, mas também eu estou tranquilo, estou com a minha consciência leve, estou com o meu coração tranquilo de que não fiz nada de errado. O Gabigol é reserva e está tranquilo. O Dudu, você acha que pode ter faltado mais paciência ou não? De fato, ali já era o tempo de você sentiu isso, que você quer jogar, que você quer um projeto onde você jogue, que você sinta mais importante. O que te motivou a essa rescisão de contrato? Cara, eu acho que todo jogador quer ser titular, mas infelizmente só joga 11. E o próximo clube que eu for agora, ninguém vai falar que eu vou ser titular. No meu contrato não vai estar escrito que eu tenho que ser titular. Eu tenho que disputar a posição, onde é que eu for, eu vou chegar respeitando meus companheiros, como eu respeitei todos os jogadores do Cruzeiro, como eu respeitei todos os funcionários do Cruzeiro, como eu recebi várias mensagens de funcionários do Cruzeiro falando que infelizmente foi pouco tempo que a gente conviveu junto, mas que
que eu sou um cara super legal, um cara super bacana, que quer continuar conversando comigo, quer continuar tendo amizade comigo. Então eu fico feliz por essas pessoas, até agradeço pelas mensagens. Mas se você for perguntar para qualquer jogador, nenhum jogador quer ser reserva, entendeu? E voltando um pouco naquela entrevista que eu dei lá depois do jogo contra o Palestino, eu posso ter errado no time da entrevista, posso ter errado no momento, né? Que não deveria ter falado aquilo naquele momento, depois de uma derrota. Mas junto que a gente está chateado, junto que a gente está ficando no banco de reserva, e às vezes a gente erra. E eu reconheci isso pro próprio Pedrinho, pro próprio Pedro Júnior, pro próprio Matos, pro próprio treinador, e tanto que eu fui reintegrado ao grupo, mas eu não me sentia à vontade de permanecer num lugar que o ambiente para mim eu acho que já não era o mesmo da minha chegada. E isso eu conversei com meus representantes, conversei com a minha família e vi que o melhor caminho era uma rescisão de contrato que fosse boa para mim e pro Cruzeiro, entendeu? Porque se eu fosse um jogador que fosse mercenário, fosse alguma coisa assim, eu poderia estar lá no Cruzeiro tranquilamente treinando e recebendo meu salário. E acho que isso nunca foi de mim, nunca vai ser, porque eu não preciso disso, graças a Deus. Hoje eu tenho uma vida bem estabilizada, minha família tem uma vida bem estabilizada, a gente vive bem, e eu acho que agora vou pegar essa semana aí agora para descansar um pouco, para refletir um pouco, e quem sabe aí nos próximos dias ou nas próximas semanas a gente já possa estar num outro grande clube aí que eu tenho certeza que vai aparecer para mim. Pelo contrário, toda vez que eu cheguei no Cruzeiro que alguém veio pedir minha opinião, sempre dei minha opinião, porque eu sou um cara que sou de personalidade. Se eu falar para você aqui uma coisa, você pode ter certeza que eu tô falando de coração e é de verdade. E se eu falei alguma coisa dentro do Cruzeiro, foi porque me pediram minha opinião. E essa pessoa que pediu minha opinião sabe disso que é verdade, entendeu? Então as pessoas não podem inventar mentiras sobre mim, porque eu acho que não é legal, entendeu? E eu nunca se eu fui dar opinião lá dentro da toca foi porque me pediram opinião. Eu nunca saí falando de nada que tinha de errado dentro da toca, que tinha de defeitos ou alguma coisa. Pelo contrário, a toca é um excelente lugar. Eu sempre tomava café, almoçava, vinha para casa tranquilo, tinha meu quarto top na toca, então eu não tenho que reclamar nada do Cruzeiro, só tenho a agradecer pelo que eles fizeram por mim nesses 4 meses, e bola pra frente, não deu certo, temos que seguir, o Cruzeiro vai seguir, eu vou seguir. Essa relação então, com o Pedrinho, Matos, com as pessoas do Cruzeiro, como é que sai o Dudu com essas pessoas que dirigem hoje o Cruzeiro? Cara, eu saio super tranquilo, com o Pedrinho também, super tranquilo, com o Matos também, super tranquilo, sou um cara que não leva mágoa de ninguém no coração. A gente sabe que no futebol a gente procura um projeto e infelizmente esse projeto não deu certo, tanto para mim, pro Dudu, como pro Cruzeiro. Então a gente sai tranquilo, tive uma conversa muito clara com o Pedrinho, depois de um treino que eu saí, fui até a casa dele, eu e ele sentando, como estamos nós dois aqui, um do lado do outro, tivemos uma conversa muito, muito séria, muito verdadeira, e expus o meu que eu não queria permanecer do jeito que estava, no ambiente que estava lá na toca, e ele concordou comigo e a gente se acertou, e cada um vai seguir o rumo dele. Eu vou seguir o meu rumo e o Cruzeiro vai seguir, tudo certo, tudo normal. Não vejo problema nenhum nisso. Você teve algum problema? Você falando de ambiente, você falou 2 vezes de ambiente. É ambiente com atleta? Isso? Explica bem o que é esse ambiente. Você teve problema com algum jogador? Deixa isso claro pra gente. Não, zero problema. Nunca tive problema com nenhum jogador ali dentro do Cruzeiro. Sempre, desde a minha primeira entrevista, quando eu cheguei, respeitei todos os jogadores e vou continuar respeitando, porque vão ser colegas de profissão minha. Eu daqui a um tempo vou estar jogando contra eles e vou sempre respeitar eles. O problema do ambiente foi o afastamento e aí depois reintegração pro grupo de novo. Isso eu não estava sentindo legal, não estava. Eu cheguei um dia aqui em casa do treino e falei, pô, não tá legal isso pra mim. E como foi o Pedrinho que me contratou, que pediu a minha contratação, eu liguei pro Pedrinho, falei que queria conversar com ele sobre esse assunto. Ele me recebeu na casa dele, muito bem. O Pedrinho é uma pessoa sensacional. E a gente conversou e se acertou, eu e ele, que era a melhor parte, que era melhor a gente rescindir o contrato, que seja bom para o Cruzeiro e seja bom para mim, e cada um seguir seu caminho. Parabéns ao Henrique André pela essa entrevista aí. Eu vou falar com vocês, cara, isso daí pra mim teve muito mais do que isso, teve muito mais que só essa situação, porque um presidente fazia assim, igual fez pro Pedrinho, né? A torcida do Cruzeiro cagou pro Pedrinho no final, pro Dudu. Então o Pedrinho fez assim, a torcida do Cruzeiro cagou. Dudu, aqui, ó. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Deixa eu pôr lá grandona aqui pra você entender aqui, ó. Isso aqui, ó, como é que quando você estiver indo pra Europa, você veja. É isso que você tem que fazer, ó. Não precisa ir lá na frente da torcida do Cruzeiro, não, mas faz o símbolo da galocura. Faz o símbolo da galocura com a camisa do 9-2, sabe por quê? Porque a galera lá tá aí te escrachando, irmão, mas tá acabando com você. E lá dentro do Cruzeiro, eu conversei com 2 cruzeirenses grandes, youtubers e tudo, e todos estão falando só asneira, só peso em cima de você. Bom, cenas dos próximos capítulos nos aguardam. Deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho de notificação que eu volto 11 da manhã com mais conteúdo pra vocês. Valeu, tamo junto!